Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor guie esse culto, guie essa palavra, para que ela venha de encontro com a necessidade de cada um. Eu entrego a minha vida e de todos que estão aqui, Senhor, nas Tuas mãos, para que o Senhor venha fazer o melhor, ó Pai, para cada um de nós, como sempre fez. Em nome de Jesus, amém. Podeis se sentar? Ai não, irmão, vamos abrir a Bíblia, né? Salmo 100, 4 e 5, perdão. Perdão que eu estou nervosa. Salmos 100, do 4 ao 5. Amém? Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade dura de geração em geração. Amém? Primeiro eu quero compartilhar com vocês como que aconteceu da gente ter essa ideia do culto. Ai, pode sentar, gente. Olha, gente, vocês vão ficando à vontade aí, que é melhor. A gente já começou a montar. A gente já tinha o culto de oração de terça-feira, a gente deu uma pausa e aí a gente começou de novo. E eu gosto muito de culto de oração, porque assim, a vida da gente é muito corrida, né? A gente às vezes tem tempo só de orar pra gente, pra família, a gente para alguém que pede, mas a gente não fica olhando ao redor, orar pro bairro, pelo nosso país, então assim, no culto de oração a gente consegue fazer isso, ter aquele momento específico para isso. E eu gosto disso, né? E nesse dia eu vim para a oração. E, irmãos, eu estava desanimada, não sei nem porquê. Sabe aquele dia que você não está bem, que você está com uma luta meio interna ali, que você não consegue nem decifrar o que é? E eu comecei, enfim, na oração, né, carregada pelo Alexandre, porque já joga a gente dentro do carro, né, e vamos, enfim. Aí, estava tentando me concentrar na oração, tudo, e não estava conseguindo me concentrar na oração. E eu falei, meu Deus, eu vim para orar e eu não estou conseguindo orar. Eu não estou conseguindo me colocar aqui para oração. E eu estava bem sentada desse lado aqui, né? Aí eu peguei, o Espírito Santo acho que me tomou naquela hora e veio umas coisas na minha mente, sabe? Aí veio a minha história de vida, assim, correndo. Como se fosse uma folha de um livro, assim, sabe? Correndo. E ao mesmo tempo, vinha o que eu lia na história da Bíblia. Sabe? A leitura de Bíblia. Passando assim na minha mente. Parecia que era folha de livro mesmo passando. E aí, Deus falou para mim assim, né? Olha onde você está. Olha o seu dia. Olha a sua vida. Você passa por lutas. Porque, irmãos, eu tenho 40 anos. Mais de 40 anos bem vivido. Porque eu já vi de tudo. Até corpo de morto já carreguei nos trabalhos. Então, assim, eu posso dizer que eu tenho uma vida bem vivida, graças a Deus. E Deus me deixou até aqui. Estou aqui de pé. E Ele falava para mim: quando foi que eu te deixei sozinha? Quando foi que na sua vida você ficou sozinha? E a minha resposta foi nunca. Nunca eu fiquei sozinha. Eu tenho dia bom, eu tenho dia mal, tenho problemas igual todo mundo. Às vezes no casamento, às vezes na família, às vezes brigo com os meus filhos, igual a todo mundo. Mas eu nunca estou sozinha, porque Deus sempre me dá o escape. Ele sempre está comigo. E foi isso que Ele me colocou no coração. Que por mais que eu tenha um dia difícil, por mais que eu me sinta mal, que eu não esteja bem aquele dia, o Senhor está comigo. Assim como Ele está com você. Ele está no seu dia bom, Ele está no seu dia ruim. Ele nunca te deixa sozinho. E isso que foi que me marcou. Porque assim, foi uma história de vida que passou assim, para mim parecia que era eterna, mas olhei no relógio do horário e foi assim, folheando, e as folhas parecia mesmo que era a minha Bíblia. E Deus falou para mim claramente no meu coração: vocês se acostumam com as bênçãos de Deus. O seu levantar, a sua roupa, a sua comida. E quando passa por algum probleminha, porque o sol está aí para todo mundo, certo? A chuva está para todo mundo. O dia bom e o dia mau está para todo mundo. Vocês não aceitam. Vocês acham que vocês fazem... Foi isso que eu falei num dia, né? Que vocês acham que vocês são coitadinhos. Mas a gente não é coitadinho, não somos coitadinho, porque a gente tem um Deus que cuida da gente. Um Deus que aplana nossos caminhos.
Aí eu senti no coração de vir, falei para os irmãos, aí eu falei para Deus, né? Falei, Deus colocou de fazer esse culto de graça porque é o final do ano, última Santa Ceia, em agradecimento de tudo que Ele fez. Aí eu peguei e falei, olha, eu vou lá, mas se eles falar deixa para frente, eu vou deixar. Aí eu vim, falei, irmãos, a gente podia fazer alguma coisa, né, no final do ano, né, para agradecer a Deus, né? E aí, irmãos, toparam, todo mundo toparam. Falei, ixi, não vai ter jeito, é isso mesmo. É, confirmando. Então, foi por isso que nasceu essa vontade de agradecer a Deus. Porque eu agradeço a Deus pelo meu testemunho de vida. Que quando eu era lá atrás, quando eu comecei a minha caminhada com Cristo, tudo que eu sou hoje, tudo que eu aprendi, eu fiquei uma pessoa melhor. Eu fiquei mais consciente. Eu sei delegar, eu aprendi a delegar, eu aprendi a me retratar, eu aprendi a aceitar a correção, eu aprendi a andar com Deus na bonança, na dificuldade. Então, assim, por isso que esse culto nasceu no nosso coração, em agradecimento a um Deus tão bom que escreve a nossa história. Amém? Então, por que esse sentimento de gratidão? Gratidão, ele é como se fosse uma memória do coração. Você fica recordando o seu agir, o que Deus fez por você. Esse é um sentimento. Não é somente falar assim, obrigado. Tem que ser de dentro. Você tem que reconhecer de verdade o que Deus fez para você, as pessoas que Deus coloca ao seu lado para estar andando com você. Porque ninguém está aqui por acaso. A gente tem um propósito aqui. A gente podia estar em qualquer outro lugar, mas a gente está aqui. Deus nos colocou aqui. Por quê? Porque Ele tem um propósito para fazer na nossa vida, aonde a gente estiver. E se a gente tem um coração grato, a gente consegue enxergar isso. A gente consegue ver uma mudança no sentido. Às vezes uma coisa ruim pode se transformar numa coisa boa. Tudo depende da ótica que você vê, do jeito que você vê. Se você deixa Deus trabalhar, se você não deixa Deus trabalhar. Então, às vezes a gente está passando por um deserto, por uma dificuldade, como todo mundo passa, mas você está de pé. Deus te colocou de pé. E lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai para a sua vida. Então, se Deus está no controle e você está passando por certos momentos, essa é a vontade do Pai para a sua vida. Então eu não tenho que orar? Não, você tem que orar. Você tem que continuar marchando. Mas o seu coração ainda tem que estar grato por mais uma oportunidade de um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar em volta com a sua mesa cheia dos seus familiares, porque tudo passa, mas a palavra de Deus, ela não passa. Então, assim, não é uma coisa assim que é só crente que fala. Porque eu estava pesquisando sobre esse sentimento de gratidão e tem ele na psicologia também. Chama psicologia positiva. Porque esse sentimento, ele te dá prazer, ele deixa você em paz consigo mesmo, sabe? Vivendo ali seu momento em paz. Então, assim, é importante a gente ter esse sentimento dentro da gente, a gente alimentar ele. Porque a gente tem que escolher moldar o nosso caráter ou não. Isso é a gente que faz. Aceitar um sentimento de gratidão. Você permite. Você aceita ou não. Então, por exemplo, lá em Lucas, né? Que quando tinha aqueles 10 doentes lá e leprosos, né? E só um voltou para agradecer. 10 foram curados, mas um teve a sua ligação com Jesus ali. Então, o que é importante? Só a cura? Só a bênção? Não, o que é importante é a sua ligação com Cristo. É o que você vai fazer a partir daquilo que Deus fez com você. Porque a gente pode conseguir várias coisas com as nossas mãos. Eu trabalho, eu compro. Mas e aí? E quando tudo isso aqui acabar? E quando o meu Jesus voltar? Para onde eu vou? Então a salvação é importante. E a gente tem que reconhecer e ser grato que a gente só pode ser salvo. A gente só tem um lugar melhor que aqui, nos esperando, porque Jesus pagou o preço por nós. Então nós temos que ser gratos por isso. E pessoas gratas, pessoas que têm um coração grato, elas são pessoas agradáveis, né? Elas são pessoas que é fácil de conviver, são pessoas que não são,
que elas reconhecem Jesus em tudo, que elas têm um brilho de dentro para fora, que deixa Jesus moldar o caráter deles. Então, eu estava pensando esses dias, né? Eu estava lembrando. Foi um senhorzinho, porque eu trabalho no laboratório, e tem um senhorzinho que ele foi fazer um exame periódico. E aí, ele veio correndo no trabalho. Ele chegou correndo. Ai, filha, correndo, suado. Um senhorzinho mesmo. Que assim, eu pensei, meu Deus, esse homem ainda trabalha. Você tinha que estar descansando, né? Bem magrinho, né? Ele, ai, filha, pelo amor de Deus, eu estou atrasado. Será que eu vou conseguir fazer o exame? Aí eu olhei e falei assim, mas o que aconteceu, né? Eu fui perguntar para ele, né? Ele falou assim, então, me deram um papelzinho que é o... Ele falou protocolo, né? Que é o protocolo e eu perdi. Ele estava de bicicleta. Aí desceu na rua do fórum. E ele veio descendo e o vento soltou do papelzinho do endereço, da onde ele tinha que fazer, os exames que ele tinha que fazer, do convênio. E ele ficou desesperado. Ele voltou para procurar. E ele estava de bicicleta. Aí ele falou assim para mim, imagina, né? A gente com fome, descendo essa rua, depois para voltar a subida, eu demorei. Aí, irmãos, me deu uma vergonha tão grande, porque eu tinha acabado de falar para as meninas do meu trabalho. Eu falei, nossa, queria comer uma coisa gostosa, minha marmita está tão sem graça hoje. Irmãos, foi um tapa na minha cara. Fiquei morrendo de vergonha. Porque tem gente suplicando pelo que a gente tem. Tem gente querendo o que você tem, porque não tem. E às vezes a gente não dá valor. E eu me senti muito envergonhada quando ele falou, porque ele estava com fome, ainda teve todo aquele sacrifício. E ele falou assim ainda para mim, nossa, estou ali na fila, um monte de gente desistindo por causa que é R$1.000. Eu pensei, não estou ganhando nem 100, como que eu vou desistir de 1.000? Então assim, o que para você não vale nada, para outras pessoas tem muito valor. Então, isso foi para mim também uma história de vida, que a gente pensa que a gente não está grato com o que a gente tem. Realmente, Deus tem o melhor para nós a cada dia. Mas a gente tem que ser grato com o que a gente tem hoje, com a família que a gente tem hoje, com a comida, com a roupa. Porque tem gente que não tem. Tem gente que suplica por isso e não tem. Então, que o nosso coração seja sempre grato, né? Que a gente plante isso no nosso coração, a gratidão. Porque a gratidão, ela vai eliminar da sua vida a murmuração, as reclamações do dia a dia, as coisas pequenas, que elas podem passar. E muitas vezes a gente não deixa passar, porque a gente não tem sentimento de gratidão verdadeiro no nosso coração. A gente não dá valor no nosso hoje, a gente não dá valor no que a gente vive hoje, no que a gente tem hoje. A gente se acomoda com as bênçãos de Deus. Porque Ele nos trata bem. Deus nos trata bem. Ele é misericordioso. Ele nos perdoa. Ele nos dá mais oportunidades. E a gente acaba se acostumando. E a gente troca o sentimento de gratidão por costume. E a gente não pode se acostumar. A gente tem que ser grato. Porque tenho hoje, porque eu acordei hoje, pelo que eu fiz hoje. E aí, vendo também um testemunho, aí eu vi que tem lá em 1 Coríntios 10:10. Eu vou ler. Se eu não ler, eu vou ler do meu caderno. Peraí. Se eu não conseguir achar aqui, isso fica muito difícil. 10:10. 1 Coríntios 10:10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Então, vamos abolir a murmuração, substituir pela gratidão. Para a gente não ficar igual aquele povo do deserto, que de tanto murmurar, perder a salvação. Vamos então, toda vez que a gente pensar em murmurar, a gente lembrar, Coríntios 10:10, é proibido murmurar. Porque o meu Deus tem um caminho para mim, Ele traçou o meu caminho. Então eu não preciso murmurar, porque tem alguém no controle. Tem alguém cuidando de mim. Tem alguém aplainando os meus caminhos. Então eu não tenho necessidade de murmurar. Que o Senhor coloque no nosso coração. Então, toda vez, irmãos, que você pensar em murmurar, você lembra. 1 Coríntios 10:10. É proibido murmurar. Porque o meu Deus faz mais. O meu Deus pode mais. E se Ele me colocou nesse lugar hoje, Ele sabe o que Ele está fazendo. Porque eu estou na mão do meu Senhor. Que seja assim na minha vida. Que seja assim na vida de vocês.
E eu fiquei muito feliz também, porque eu estava olhando aqui, fiquei muito agradecida mesmo, né? Porque estava toda a minha família aqui. Tava o Mateus, tava o Heitor, tava o Alexandre, tava. Então, assim, quanta gente que ora para sua família tá servindo a Deus. E a minha família estava aqui. Quanta mãe não está clamando por um filho, quanto filho não está clamando por um pai. Com tantas coisas que a gente vê na televisão, tantas notícias ruins, o amor de muitos se acabando, não tem mais nem amor de mãe. Você vê até uma mãe maltratando o seu próprio filho. Sim, eu fiquei agradecida a Deus também hoje, porque eu vi a minha família aqui servindo ao Senhor. Porque assim como eu sei que esse é o propósito de vida, a salvação é o nosso propósito de vida, e eu quero manter a minha família assim. Então eu sou grata pelo dia de hoje, eu sou grata pela minha história de vida, por eu estar aqui de pé, por Deus ter me sustentado. Então, irmãos, o que eu deixo para vocês é isso: plantar no coração a gratidão. E sempre lembrar de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque se você fizer isso, Deus não vai te deixar, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso cuidador, aquele que coloca tudo no lugar. Amém? É isso.